Só que isso vai acontecer na trajetória normal da vida dele. Agora, se com 20 anos ele é atropelado, e aí ele não morre, mas ele fica com uma sequela que impede ele de trabalhar como ele trabalhava antes... INSS meia boca. Exato. E aí ele não vai ter como construir aquele negócio, por exemplo, da mesma forma. O seguro de vida é isso. Você paga pouco para se proteger da pequena chance, que sempre existe, de algo dar muito errado na sua vida. Se acontecer, porque o cenário base é não ter que usar o seguro. Essa é a melhor hipótese. Mas se acontecer, recebe uma bolada para que você possa lidar melhor com o problema. É um negócio, né? Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Exato. E é engraçado isso aí que você falou, né? É barato um seguro de vida, né? É barato. O pessoal pensa que é tipo igual seguro de carro, que é 3 mil, 4, 5 mil, é bem menos, né? E aí você vê o seguinte, né? Seguro de carro é mais caro que o de vida, geralmente, é que depende da idade. Só que as pessoas geralmente têm seguro de carro e não têm seguro de vida. É verdade. Se eu vou numa palestra, eu pergunto assim, quem tem seguro de vida? É pouca gente. Quem tem seguro de carro? É quase todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Imóvel, exato. que é o maior patrimônio, um monte de gente se lasca. Seguro. Vou te dar um exemplo de uma simulação que eu fiz outro dia. Um seguro com uma pólice de 1 milhão para um homem de 30 anos. Quanto é que você acha que custava? O cara vai pagar durante o ano para ter essa cobertura. Vixe, mas 1 milhão aí já é grande. Então, chuta quanto? No ano? É. Uns 2 pau? R$1.100. Olha. Para um homem de 30 anos. Se fosse mulher, era mais barato. Então, por um valor muito pequeno, que se você divide mensalmente vai dar quase nada, você consegue, entre aspas, ter uma ajuda na sua reserva de emergência. Né? 1 milhão, Sim. Meu, caramba. Porque se acontecer alguma coisa, esse seguro ele vem para você. Então, eu considero que antes do cara ele começar a investir, tem 3 coisas. Antes e durante, assim, né? Porque tem muita gente que não vai conseguir isso nesse momento. Mas deveria ser um objetivo de vida para as pessoas, para dar mais segurança para si e para sua família. Sim. Tem que ter reserva de emergência. Tem que ter um seguro de vida. Aí, pô, o de 1 milhão deu R$1.000. Eu não posso R$1.000 por ano, Bruno. Então faz uma pólice de 200 mil. Já é grana. 300 mil. Vai ser mais barato, é proporcional e já te dá algum tipo de cobertura. E uma outra coisa também que é muito boa e que é mais barato para o jovem, porque ele tende a ter menos problema, é plano de saúde. Um erro que eu vejo o pessoal cometendo é que o cara fala, pô, plano de saúde eu vou gastar 500 por mês. Dando exemplo de um cara jovem, né? Até menos do que isso, muitas vezes. Mas eu quase não vou no médico. Então, ao invés de pagar o plano, eu vou pegar esses 500 e investir. E aí, quando eu precisar, eu tiro do investimento para pagar consulta médica, para pagar um remédio. Isso dá muito certo até a hora que dá tremendamente errado, que é quando o cara tem um problema grave. Uma cirurgia, né? É uma internação de UTI de uma semana. Quebrou é mais o cara. Caro que hotel 5 estrelas esses negócios, né? É mais caro que hotel 5 estrelas. Então, justamente por isso, são coisas que vão te dar tranquilidade ao longo da vida. Boa. Entendeu? O plano de saúde é o mais caro desses 3, assim, digamos. Que seguro ele é bem dimensionável. E nem precisa, para pessoal mais simples, nem precisa ter um Albert Einstein, sírio-libanês. Só de ter algum lugar para você fazer uma cirurgia, mesmo que não seja o baita hotel, né? O baita hospital, né? Exato. Boa. Então esse é um ponto que eu considero que é muito importante. Eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho meu seguro de vida, eu tenho meu plano de saúde. E eu tinha isso muito antes de ter o patrimônio que eu vinha construir. E, inclusive, eu acho que eu tive mais segurança para poder dar certo passo na minha vida por saber que se alguma coisa acontecesse, eu teria esse recurso vindo para minha mão para poder lidar melhor com aquele problema. Boa. Então, eu iniciaria daí. Agora, pros investimentos, como é que eu penso? Você tem um negócio muito próspero aqui no Brasil. Só que se o Brasil começa a ir muito mal, isso afeta o seu negócio, certo? A mesma coisa com o meu. Então, como eu já estou casado com o Brasil nos negócios, eu penso que nos investimentos a gente tem que equilibrar a nossa vida no sentido de buscar mais segurança. Então, eu invisto muito mais fora do que dentro do país. É mesmo? Porque o meu negócio depende do país. Então, eu prefiro ter meu patrimônio dependendo mais de coisas que não estão sujeitas às dinâmicas do Brasil. Se der ruim, teus negócios vão se lascar. Mas se der ruim, as suas finanças não vão se lascar. Exato. Tá. Então, eu considero que isso é quase um bote salva-vidas. Porque se o Brasil se mantiver o que ele é, e o que eu considero que é o Brasil? O Brasil é um aluno nota 4 na escola, que quando pega a recuperação, ele estuda, aí ele tira 8. Aí todo mundo fala, pô, o Brasil é inteligente, ano que vem vai pras cabeças. Só que ele volta a usar drogas e tira 4 de novo, entendeu? Então fica 4, 8, 4, 8, num ciclo eterno. Se o Brasil se mantiver dessa maneira, meu negócio ele vai dar certo. Tá. Agora, se o Brasil, por algum motivo que não está no meu cenário base hoje, mas se ele realmente afundar demais, e quando o Brasil tirar 4, ele estuda, né? Mas se ele quebrar essa dinâmica e for para tirar 2 e repetir de ano, e virar uma situação tipo Argentina, né? Ou até pior do que isso, eu vou agradecer muito ao Bruno do passado por ele ter tido a ideia de investir mais fora, já que ele dependia muito de Brasil no seu negócio. E também há certos motivos estruturais que me levam a investir mais fora.
Porque, como eu disse para você, eu tenho zero capacidade de prever o valor de qualquer coisa amanhã, no mês seguinte. Agora, quando a gente pega algumas variáveis e começa a imaginar quem vai crescer mais no longo prazo, eu tenho um nível razoável de certeza de que os Estados Unidos devem ter uma trajetória melhor do que a nossa. Por alguns motivos. A começar, por exemplo, por tecnologia. A bolsa lá é muito mais tecnológica, que é só banco, né? Exato, cara. Eles criam tecnologia, a gente usa. E se você pega, isso serve para pessoas, para organizações e também para países. Como é que um país ele cresce? Ele cresce sendo mais produtivo, produzindo mais. E há basicamente, de maneira muito resumida, duas formas de produzir mais. Ou você coloca mais gente para produzir, que é a história do mundo pós-revolução industrial, crescimento demográfico. A gente está vendo essa história mudar agora. E aqui no Brasil, se a gente pega a demografia, tá ficando ruim. Porque nos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu quase 70%. Nos próximos 30, vai crescer nada. Você citou tendo menos filho. Muito menos filho. Você citou que, hoje o aposentado depende do INSS, mas não é suficiente. O cara ganha um salário mínimo. Ele depende dos filhos, né? No futuro vai estar pior. Porque o INSS, quando ele foi criado, lá em 1923, Lei Eloy Chaves, foi o embrião do que é o INSS hoje. Nós tínhamos 13 jovens para cada aposentado. Hoje temos 4. Nossa. Sendo que quase que 1 a cada 4 é um jovem neném. O Brasil é o segundo lugar no ranking de jovens neném, perde só para a África do Sul. Caramba. Só que no futuro, você vai ter menos jovens para cada aposentado, só que o aposentado que hoje o filho dele ajuda, esse cara não vai ter tido filho. Então ele estará pior. E se você pega a demografia americana, lá é melhor. Então vai ter mais gente, até porque eles atraem mais imigrantes. E não só o cara que vai para lá para fritar hambúrguer, limpar chão. Eles atraem pessoas muito qualificadas. Se eu pergunto para você e para a audiência, as cabeças mais inteligentes do Brasil estão no Brasil ou estão fora do Brasil? Estão fora, né? Eu fico na dúvida do Brasil. Agora, se eu pergunto, as cabeças mais inteligentes da Índia estão na Índia ou estão nos Estados Unidos? Estados Unidos. É tudo CEO de empresa tech. Tem um monte de gente mega inteligente da Índia que não está na Índia mais. Então eles atraem mais gente, eles têm mais filhos, a demografia estará melhor. Se a gente pega a previsão da ONU, a previsão é que até 2050 o mundo saia de 8 para 10 bilhões de pessoas. Só que esses 2 bi a mais não estão distribuídos igualmente no mundo, porque nada está. Eles vão depender muito de Índia, de Nigéria, de Indonésia, Filipinas, países que crescem população.